May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls your heart. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Com essa frase de Allan Kardec, iniciamos mais um Estudando o Espiritismo. O segundo programa. E hoje estudando a partir da questão de número 4, né, José Alves? Exatamente, vamos lá. Questão de número 4, que nós estamos retomando do programa anterior, porque a gente achou que dava para comentar um pouco mais, o nosso tempo tinha estourado. Lembrando que nessa questão de número 4, Allan Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque tem muitos céticos que querem. Onde é que eu vou? Prova para mim que Deus existe. Aonde ele está? Aonde ele Traz está? ele para me ver. Quero conversar com ele. É. Aí os espíritos dizem, olha, num axioma que aplicai as vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então tudo que não é obra do homem, certamente é obra. É obra de Deus. E, enfim, tudo é obra de Deus, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Olha, é só você observar, como nós comentávamos no programa anterior. É só você olhar para o seu próprio corpo. Essa constituição orgânica que nós temos, que, sabe, é infalível. É fantástico, sabe, como que esse corpo funciona. E hoje o ser humano, né, nós, os cientistas, procuram entender mais, ainda não conseguem. O nosso cérebro, por exemplo, ele é estudado cotidianamente por cientistas aí que tentam desvendar mistérios. Não conseguiram muita coisa aí. Não conseguiram tudo que precisa conseguir. Então, quer dizer, né, é a prova de Deus. Porque a gente vê Deus no ser humano, num sorriso, numa flor que desabrocha, não é? Nos próprios alimentos que você joga a semente no solo e ele rompe a escuridão e busca a luz. E tem milhões de lugares, você olha, contempla as estrelas no firmamento, quer dizer, tem tanta coisa para falar. Ali tem Deus, porque se ele não tivesse, a Terra não sobreviveria, eu acho que o universo inteiro. Aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um pequeno comentário sobre a resposta que os Espíritos deram a ele. E a resposta, o comentário que Allan Kardec dá na resposta é o seguinte, olha: para crer-se em Deus, basta-se lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Gente, é impossível. Isso é impossível. Acreditar ao nada, a existência como das que coisas. tudo pode ter vindo assim do nada? É impossível. Na questão de número 5 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec então pergunta, olha, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Por que todos nós, intimamente, independente de termos a crença ou não em Deus, trazemos essa sensação de algo a mais, algo relacionado à existência de Deus? Os indígenas, quando chegaram no Brasil ou chegaram à América, os primatas, os primitivos homens, né, de 1000 anos, vários mil anos atrás, no começo da humanidade, eles tinham um ou vários deuses. Não importa o tipo de crença, mas eles sabiam que existia alguma coisa superior a eles. Exatamente. Aí os espíritos então responderam, olha, a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Só uma ressalvazinha, Rubens. Se o ser humano, como eu disse, os primatas, os primitivos, né, já traziam isso, mas de onde eles trouxeram isso? Um dos primeiros homens, de onde eles trouxeram isso, se eles não vieram de algum lugar? Nós estamos no programa espírita. Então, antes de nascer, eles já trouxeram isso com eles. Mas trouxeram de quem? Sendo que eles não existiam. Então o espírito já existia.
E acima de tudo, nós somos o que mesmo? Filhos de Deus. Criação de quem? De Deus. Deus, então, nos criou simples e ignorantes para o progresso, para o crescimento. E a ciência trazendo, sim, esse sentimento, e o Sr. José foi muito feliz quando ele colocou, relembrou isso. Se nós não somos, ou nós não fomos criados só nessa existência. A doutrina espírita vai nos mostrar que nós somos espíritos milenares, que trazemos, então, né, experiências de outros momentos, de outras situações. Com certeza. Então, na questão de número 6, então, Allan Kardec então, pergunta para os espíritos: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação resultando de ideias adquiridas? Quer dizer, depois que os espíritos responderam a questão número 5 para Allan Kardec, ele ainda ficou com dúvida. Foi por isso que ele fez essa questão de número 6. Né? Perguntando para os espíritos: será que então o fruto dessa sensação da existência de Deus, ela não estaria ligada a uma educação que nós receberíamos, né, durante a nossa caminhada aqui na Terra, com os nossos pais, sobre influência? Que o meu avô ensinou para o meu pai, meu bisavô, e quem que ensinou para o primeiro? Pois então. É aquilo que nós comentamos. Aí os espíritos disseram para Allan Kardec: olha, se assim fosse, por que existiria em vossos selvagens esse sentimento? É aquilo que nós comentamos. Então, aí Kardec comenta novamente, dizendo: olha, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, a prova maior disso é de que essa sensação, ela é universal. Universal, não tem jeito. Não é uma coisa específica desse ou daquele país ou daquela região, não. É uma sensação universal. E isso corrobora com o quê? Realmente com a grandeza maior que é Deus. E essa, em função de nós sermos parte, o filho dele, uma criação de Deus, nós trazemos sim essa sensação no nosso íntimo. Na questão de número 7, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando o seguinte: olha, pergunta de número 7 de O Livro dos Espíritos: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Olha só, essa pergunta é muito interessante. Nós vamos observar, né, Allan Kardec buscando questões científicas, né, da própria matéria, da própria ciência, né, material, e ele pergunta então se nós poderíamos encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas. E os espíritos então respondem: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E Allan Kardec comenta: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Isso. Aquilo que nós falávamos agora mesmo. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. A gente então compreende que é preciso amadurecer muito para entender um pouco mais além daquilo que hoje nós conseguimos compreender. É muita coisa para a gente. Nas próprias primeiras perguntas, os espíritos disseram em outras palavras: vocês não têm entendimento para a gente dizer a verdade, para explicar tudo como é. Então vamos deixar só assim, entenda isso por enquanto. Quando conhecerem mais, conforme nós formos amadurecendo, nós vamos ter condição, gente, de compreender. Seu José Alves disse para a gente agora mesmo, fez uma analogia de educação. Como é que você ensina português e matemática para uma criança, da 8ª série para uma criança de 2 anos? Ela não vai ter condição de quê? De aprender, de compreender. Ela vai ter que passar por vários momentos na vida dela até chegar à 8ª série para ela ter condição de captar aquele ensinamento que está sendo proposto. Assim também é em relação ao lado moral nosso,
ao lado espiritual nosso, de compreensão de um todo que nós temos aí fora. E não que aquela criança tenha um cérebro menor do que o do adulto. De maneira, ele ainda não está desenvolvido. Preparado. Mas ele vai se preparar. E quem sabe até superar a gente. É interessante que na história da humanidade, muitas ciências mostraram para nós. Achava-se que a Terra era o centro do universo. E, na verdade, descobre-se que não é. É um átomo. É apenas uma diante parte, de pequena todo o parte. universo. E Jesus já dizia, né? Na casa do meu pai há várias moradas. Nós estamos chegando ao final. Nós lemos a pergunta número 7. Vamos no próximo programa para a questão número 8. Para o número 8, então você que está em casa, adquira o livro, só você vai ganhar com isso. Agora, Rubens, pode falar o que você deseja falar, o seu recadinho. Se você tiver dificuldade de adquirir o livro, entre em www.febnet.com.br, que é o site da Federação Espírita Brasileira, e lá você vai conseguir copiar o livro para o seu computador, viu? E é um livro barato, não é? Gente, divulgue o nosso programa para a sua lista de e-mail. O endereço é www.dimensãoespírita.com.br. E para o programa você vai no linkzinho à esquerda, estudando o Espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Até a próxima.